Este é o primeiro programa da série Percepção, a ciência do terceiro milênio, psicobiofísica. As nossas câmeras mostram o Dr. Edson Queiroz, médico e paranormal. A análise fica com você, telespectador, e com os nossos convidados. Dr. Fernando Barros, advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora América Pauliano Marques, psicóloga, escritora, conferencista e autora dos últimos trabalhos psicografados de Ramatiz, além de liderar o movimento de integração da juventude no binômio Espiritualismo e Ciência, fundadora e presidente da Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz. Doutora Beatriz Helena Verschore, psicanalista, coordenadora científica da Sociedade de Estudos Psicanalíticos da América Latina e membro fundador da Letra Freudiana. Dom Estevão Bittencourt, membro da Ordem de São Bento, professor de filosofia e autor de vários livros, dentre eles, A Vida Depois da Morte. Percepção. Nós vamos agora até Recife. Vamos conhecer a clínica do Dr. Edson, aonde ele faz os seus trabalhos como médico, atendendo uma clientela de 300 pessoas por semana, uma clientela bastante grande. Como o médico Edson Queiroz vê o médium do Dr. Fritz através da ótica da ciência? O médium que incorpora o espírito do Dr. Fritz é uma criatura normal, como todas as outras, consciente dos seus deveres espirituais mediúnicos, independente dos demais deveres e obrigações como pai de família, como amigo, como cientista, etc. E que procura, com todos os esforços possíveis, dar cumprimento a essa tarefa abençoada por Deus. Então concluímos que o médium do Dr. Fritz humaniza o médico Edson Queiroz. Nem todo mundo pode ou merece ser curado. Nem todos obtêm cura total, uma vez parcial. Em alguns casos, nem um pouco de melhora. Posso fazer isso se quero. O senhor acredita que o trabalho do médium e o trabalho do Dr. Fritz possam trazer algum benefício à medicina, à ciência? E de que maneira? Nós não acreditamos simplesmente, temos convicção de que este trabalho em conjunto, unindo homens e espíritos, trará para a humanidade, especificamente no sentido científico, para a medicina, grandes recursos para o amanhã,
em vários campos da anestesia, da hemostasia, da asepsia e em várias especialidades por sua vez. Relaxa, você tem toda sensação? Tá. Nenhum tratado de anestesia define esse efeito. A região em tratamento permanece com toda motricidade e sensibilidade tátil, exceto a sensibilidade dor. Não há dor no local que penetra uma agulha, mas há dor logo ao lado. Se alguém traumatiza. Portanto, o efeito anestésico instantâneo é no ato, no local que eu manipulo. Dr. Edson Queiroz, o senhor foi advertido pelo Conselho Regional de Medicina daqui do Recife. O senhor acha que foi injustiçado? Inicialmente, nós queremos retificar esta pergunta porque não foi uma advertência. Embora, como primeiro julgamento, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, por uma diferença de votos, que não temos convicção ainda de quanto, nos condenou pela cassação da nossa carteira. Esperávamos, na realidade, por uma advertência pública, porque o assunto que de início era ético, sigiloso, e nós mantivemos essa ética, tornou-se público e notório, ou no máximo 30 dias de suspensão, que seria a quarta punição a ser respeitada. Todavia apelaram para a última e nos causou surpresa. Embora, analisando a história dos tempos, todas as pessoas que trouxeram fatos novos, criaturas que foram intermediárias do mais alto e que nos revelaram coisas novas, que foram instrumentos do bem para a humanidade, sofreram, não foram compreendidas, foram até para a fogueira. E não seríamos nós o primeiro pretensioso a esperar uma vida fácil, um caminho sem pedras, sem tropeços, neste campo especialmente, que embora muitos países estejam já estudando minuciosamente a paranormalidade, os sensitivos, as sensibilidades diversas, que apresentam criaturas que se comunicam com o além, o Brasil, o nosso querido Brasil, que segundo muitos pensadores religiosos é o coração do mundo e pátria do Evangelho, neste campo ainda está muito aquém. O testemunho do coronel Agenor Rodrigues da Silva, advogado, 59 anos. Fui portador de 2 infartos, um em 65 e um em 71, cardiopatia grave, bloqueio do feixe de His, ramo direito, diabético, labirintite e artrose. Não sou espírita, fui operado pelo Dr. Fritz, na pessoa do Dr. Edson Queiroz, no dia 24 de abril, no dia 24 de maio tive alta. Incrível que pareça, toda a sintomatologia que eu sentia do cardíaco desapareceram. Me encontro completamente restabelecido. Já passei por vários testes e estou ultimando os 2 exames no Hospital da Aeronáutica para a comprovação final do meu caso. Mas afirmo categoricamente que estou plenamente restabelecido. O seu nome, por gentileza? João Rodrigues Filho. O senhor é major da Aeronáutica? É.
O senhor sofre desse mal há quanto tempo? Há mais de 15 anos. Muita dor? O que o senhor sente? Eu não posso ficar em pé muito tempo, fico todo dormente se ficar em pé. Vai muito e fico todo adormecido. Ele, há muito tempo, vem sofrendo, especialmente desde um caso ocorrido em sua família. Desde essa fase que muito valora ele. Esse órgão tão importante, responsável pelo equilíbrio, pode-se dizer, de todo o resto orgânico, muito visado pelos espíritos, perturbador, obsessor. Por isso, tanta gente hoje sofre, padece de um mal de coluna qualquer. O médico Edson Queiroz acredita que o fenômeno deve ser estudado ou o seu trabalho é simplesmente o de ajudar os desenganados, os menos favorecidos? Nós achamos e ainda esperamos com muita alegria que especialmente os cientistas, nossos colegas de diversas áreas, condignamente nos procurem ou procurem o trabalho dos espíritos que se desenvolvem por nosso intermédio para um estudo melhor, minucioso, em diversas áreas. O nosso trabalho nunca foi fechado, de portas cerradas, sempre um trabalho aberto, um trabalho simples, humilde, como os espíritos dirigem e assim desejam. O objetivo meu é fazer a comprovação do fenômeno. Doutor Edson, quando o senhor recebe uma cliente aqui na sua clínica, no seu consultório, o Dr. Fritz ajuda ou aqui se trata apenas do seu trabalho como médico? Eu gostaria de poder doar todo o meu tempo ao trabalho mediúnico dos espíritos. Todavia, além de termos nos esforçado tanto para cursar medicina, para experimentá-la, e hoje, além de beneficiar a tantas pessoas que nos procuram, ou que me procuram, ainda tenho uma família que devo, e para isso faço tudo para mantê-la. Aqui no consultório é o meu ganha-pão. Lá fora, na federação, é o trabalho mediúnico. Há um código de ética que eu não desconheço. Talvez conheça mais do que muitos outros colegas, porque tive, juntamente com outros irmãos de religião, outros companheiros, inclusive 2 professores com os quais mantivemos contatos durante o curso médico algumas vezes e que trabalham conosco, estudam conosco a paranormalidade na Federação Espírita Pernambucana, de estudar página por página, artigo por artigo, todo o Código de Ética Médica. E fazemos força para não infringirmos. Até hoje temos plena consciência de que o respeitamos devidamente. Pensa em Nosso Senhor. Tá? Pensa no Cristo.
Respiration foudre. Relaxe. Relaxe o corpo. Muito bem. Quem tem problema ósseo de coluna? Como você está se sentindo nesse momento? Sentindo bem, um pouquinho pesado, um pouquinho ainda... Sim, mas estou me sentindo bem. Você chegou com alguma dor aqui? Sim, eu estava com uma forte dor na coluna, fruto de um acidente que eu sofri já há muitos anos atrás. E já estava me incomodando, inclusive, agora e tal. Mas e passou agora? Qual é a sua atividade? Eu sou militar. Nós já observamos que quando o médium está influenciado pelo Dr. Fritz, fala muito do Cristo. Como é que o médico Edson Queiroz une Cristo e ciência? Nos evangelhos de Nosso Senhor, quantas vezes ele se referira à aliança da ciência com a religião, do sentimento, do amor com o trabalho científico, para que a coisa se torne mais doce, mais penetrante e possa vir também do mais alto bênçãos de luz a amparar, proteger, orientar, auxiliar o serviço do homem que estuda, que procura sarar a ferida e daquele paciente ou enfermo necessitado. Algum otorrino? Doutor, vem cá. Para ninguém dizer que aqui tem anestesia, hein? Relaxe o corpo, hein? Muito bem. Relaxe o corpo, hein? Pensamento Nosso Senhor, hein? Levanta, não baixe a cabeça muito, hein? Dr. Edson, alguma vez o senhor, como médico, condenou algum diagnóstico do Dr. Fritz? Nós que convivemos com o Dr. Fritz mais de perto, que recebemos instruções dele em várias ocasiões, oportunidades, só temos que agradecer até de público esta oportunidade feliz. Porque o Dr. Fritz não é simplesmente um mentor, um amigo ou um pai pelo coração espiritual.
é um grande cientista, é um grande professor. Eu posso dispensar, né? Por mim, pode. Olha para mim, hein? Relaxa o corpo e pensa no que resta. Faz o teu oração, minha irmã. Colírio, hein? Olha para esse canto aqui, uma agulha. Pensa em Nosso Senhor. Outra. Pensa no Cristo. Abre o olho dela. Oftalmologista. Olha para esse canto aqui. Olhe para esse doutor de meia tigela. Aqui para ele, minha irmã. E não tire o olho dele. Descreva, doutor, o que está vendo. Escreva o que eu faço. Relógio de segundo. Comece a contar agora. Já está contando. Olhando para ele, minha irmã. Pensa em Nosso Senhor. Teu mão. 10 segundos. Quanto tempo gasta numa cirurgia convencional de pterígio? Varia uns 40 minutos. 40 minutos. Com anestesia geral. Local. A técnica utilizada para a extração desse tecido conjuntivo. É só ressecção mesmo. Ressecção pelo processo de sucção. Pela raspagem. Mas nunca pela amputação como fez eu. Não, senhor. A tesoura sem lesar a córnea. Usando muito, raspando com a... Feito em 10 segundos. A córnea, quando lesado por qualquer traumatismo mínimo, provoca cegueira e não há tratamento que solucione. Eu faço rápido, 10 segundos, uma cirurgia de 40 minutos, um patologista no ambiente. Se quiser fazer o histopatológico e montar um trabalho sobre a cirurgia que acabou de ser feito. Precisaria de formar um treinamento para guardar? Se tivesse, seria bom. Tem álcool. Álcool serve também, certo. Doutor, o seu nome? Luiz Veiga. O senhor é oftalmologista. Oftalmologista. E o que o senhor achou de todo esse trabalho feito agora pelo Dr. Fritz? É uma coisa inteiramente nova para mim. O senhor acha então que foi um trabalho positivo? Acho que foi positivo, sim. Em termos de tempo? É recorde. Em termos de técnica, como o senhor poderia explicar tudo que o senhor viu? Termos assim, acadêmicos, é uma coisa... Eu nunca vi igual, né? Não se faz isso assim, só com tesoura rápida, assim, não se faz isso. É inédito, para mim é inédito. A patologista que se apresentou nesta gravação, realizada pela nossa equipe lá na Federação Espírita
do estado do Rio, eu pedi à produção que a convocasse para que ela pudesse ler o laudo do material que ela examinou. Doutora Maria Aparecida. O exame anatomopatológico constava de uma lesão de conjuntiva do olho direito. Foi retirada uma lesão pelo médico Dr. Fritz, através do médium e médico Dr. Edson Queiroz. O diagnóstico clínico foi de pterígio. Ao exame anatomopatológico, a macroscopia demonstrou fragmento de tecido rosa esbranquiçado, firme e elástico, medindo 0,7 por 0,5 por 0,3 centímetros, com superfície de corte acastanhada. Microscopia. Cortes histológicos de mucosa, exibindo epitélio íntegro. No córeo, observa-se degeneração basofílica do tecido elástico, além de congestão em pequenos vasos subepiteliais e outros de maior calibre na profundidade. Diagnóstico pterígio. Depois desse diagnóstico, dessa análise, como é que a senhora, como médica, posiciona tudo aquilo que a senhora viu lá em Niterói no dia 3 de setembro? Eu poderia dizer, como médica e como patologista, que a cirurgia realizada pelo espírito de Dr. Fritz, através do médium, Dr. Edson, é um fato real, sob o ponto de vista morfológico e científico também. Como médico, se o senhor soubesse que um médium estivesse fazendo operações sem anestesia, como é que o senhor se sentiria? Como é que o senhor reagiria? Estaria fazendo o que os meus colegas não estão, perdendo uma grande oportunidade. Não em termos de comprometimento, mas em termos de trabalho digno. Eu estaria ao lado do médium, pesquisando, analisando, estudando os fenômenos, as ocorrências que se fazem no dia a dia, no tete a tete, por seu intermédio. Estaria de frente de tudo. Irmã Senhor, anote os dados desse menina para tratamento fluídico à distância. Um dos processos utilizados pelos espíritos por essa equipe dirigida por mim é o do tratamento fluídico feito à distância. O paciente permanece em seu lar no dia e hora marcado, pré-marcado, e uma equipe espiritual vai fazer a visita e a terapia necessária, utilizando-se de material fluídico ectoplasmático e extraído não só do médium, que nessa ocasião permanece numa cabina apropriada em trabalho de efeito físico, mas fluidos extraídos da natureza especial. O paciente, em seu ambiente de convívio, muitas vezes se comporta no estado emocional bem mais favorável que numa situação como esse aqui há pouco. Qual o seu grande ideal como homem, como médico e como médium? Como pessoa convicta de determinados princípios religiosos pela doutrina espírita, que desde pequeno, desde os 4 anos, venho palpando, analisando, estudando, sentindo a flor da pele, servir à humanidade. E a bênção da mediunidade tem me ofertado ensejos maravilhosos para tal. Esses médicos estiveram na Federação Espírita do Estado do Rio, acompanhando os trabalhos do Dr. Fritz através do médium Edson Queiroz. Doutores Luiz Antônio Dias, doutora Deisimar Pereira,
doutora Vânia Elias, doutor Jonas Rodrigues Glória, doutor Edson Fontenelle, Ari de Oliveira Ferreira, Adilson Amoedo, Paulo Monteiro, Rui Vieira Pinheiro, Mário Leal Bacelar, José Alves da Silva, José Mariano Raimundo de Souza, Luiz Veiga, os doutores Manuel Sader e Dalbino Werner, e finalmente a doutora Aracide Carvalho. Percepção, apresentando o Dr. Edson Queiroz, o médico, o paranormal. A nossa equipe que acompanhou o Dr. Edson durante 60 dias para mostrar os documentos que vocês estão assistindo, eles encontraram, por parte do grande público, um grande amor e um grande carinho pelo Dr. Fritz. E nós procuramos, a produção, saber quem é o Dr. Fritz. O Dr. Fritz é o mesmo dos tempos do Arigó tão polemizado, que tantas curas realizou, e curas que ficaram sem explicação também pela ciência, porque na época se enfocava mais o aspecto religioso e se esquecia que através da luz, da ciência ou da paranormalidade, a gente pode encontrar muitas explicações por tudo que estamos assistindo. Então, nós vamos mostrar agora para o telespectador, para vocês, quem é o Dr. Fritz. Dr. Fritz. Dirijo uma equipe de quase 2.000 espíritos. Entre esses, médicos, enfermeiros, outros de área da saúde, outros companheiros que ocupam posições diversas, cada um em sua atividade específica. Não somente aqui entre os encarnados o trabalho se desenvolve, mas no mundo espiritual, lidando com entidades desencarnadas, sobre seus perispíritos enfermos, em ambiente especialmente apropriado, grande casa fluídico preparado para receber multidão de espíritos em fase de recuperação. Nessa nossa caminhada aí, junto com o médico e paranormal, o Dr. Edson, uma grande lição que ficou para mim como homem de comunicação, de um assunto que me interessa muito de perto, é que uma grande parte das pessoas que procuram o Dr. Edson ou que procuram o Dr. Fritz nos obrigam a ver toda a problemática por um ângulo social. A análise final estará por conta dos meus queridos companheiros, mas a dificuldade financeira, 40% das pessoas procurando porque não podem pagar um médico. Sabe, a dificuldade da vida, né? Esse desamor que existe, né, em torno da medicina, isso é uma coisa que a gente constata muitas vezes, está claro nas milhares de pessoas que formam as filas para serem atendidas pelo Dr. Fritz.
Nós vamos assistir agora uma série de operações realizadas na Federação Espírita de Pernambuco, que dá o seu apoio, pesquisa e estuda toda a paranormalidade, com médicos, um grupo muito grande, em torno do Dr. Fritz. Pensamento Nosso Senhor. Prima Sônia. Você segura, eu puxo. Seu filho não está doendo. Você ainda tem coragem de casar com a careca? Dr. Fritz, o senhor poderia explicar que tipo de operação o senhor acaba de realizar? Um pequeno vaso, quase totalmente obstruído, se encontrava nessa região e, por ação espiritual, acaba de ser desobstruído. Seu cefaleia constante desaparece. Ela vai ser tirada. Estamos agora na clínica odontológica da doutora Maria Zuleide de Assis Alves, aqui no Recife. A doutora Maria Zuleide é funcionária pública, concursada do INAMPS, formada pela Universidade Federal de Pernambuco e tem a sua clínica instalada aqui no bairro da Boa Vista, no Recife, há mais de 15 anos. Sendo portadora de problemas de coluna, fui atendida pelo Dr. Fritz em 9 de dezembro de 81, com queixas de dores por todo o corpo, dores de cabeça, e já havia sido assim tratada pela medicina convencional, mas sem ter antes um diagnóstico definitivo. Os médicos achavam que provavelmente seria escoliose, conforme aqui um laudo de um ortopedista. Então, informada por pessoas que já tinham sido atendidas pelo Dr. Fritz na Federação Espírita Pernambucana, eu, motivada pela dor, fui levada. Me foi feito, então, um exame, senti a pesquisa feita manualmente, através de toda a coluna. E, depois de alguns segundos, a ação mecânica do bisturi, com energia e segurança. Não houve asepsia, não houve anestesia, não houve sutura, não houve sensibilidade dor, simplesmente a sensibilidade tátil.
Eu acompanhei toda a cirurgia, com todos os meus sentidos perfeitos, e tudo foi rápido, que eu não posso precisar o tempo. E com a continuação do tratamento, que se prolongou por 30 dias, então os sintomas foram passo a passo desaparecendo. Vai tirando lentamente. Começar de cima? Como que tá? Dr. Gessé, médico conhecido aqui em Recife, vai retirando as agulhas de acordo com a orientação do Dr. Fritz. Nossa irmã, além de pequena escoliose, apresentava vários osteofitose ao longo de todo o seu coluna vertebral. Agora fala alguma coisa para ele, né? Já terminou. Vamos repetir o seu nome. Albertina Ramos Luciano. O que a senhora sentia em termos de dores? Já há 11 anos que sou doente da coluna. Tenho submetido a muitos médicos e nada consegui. E agora confio em Deus e no Espírito do Dr. Fritz ser curada. Testemunho de Dona Maria das Mercês Bezerra Torres Barbosa de Araújo. Há 4 anos eu fiz um tratamento com hormônios e me provocaram vários nódulos nos seios. Através também de tratamento, os outros desapareceram, mas um permaneceu durante 4 anos. E eu vinha sempre consultando médicos e eles diziam que era possível que fosse um processo que talvez degenerasse e se tornasse um câncer. E possivelmente podia ser que precisasse amputar o seio. Então eu me recusei e procurei a Federação Espírita. E aqui, no dia 18 de maio de 1983, eu fui operada com todo sucesso. Dentro de rápido, um segundo, eu tiro esse tumor que você logo se vê livre. É uma cirurgia que tem que ser feita aqui ou lá fora. Doutor, examine. Escreva. Tumoração móvel, aqui mais ou menos assim do tamanho de um caroço de azeitona. Dói? Ela diz que não dói. Dura, superfície lisa. Possivelmente um fibroadenoma. Isso. Não preocupa só. Relaxe o corpo. Eu tô sentindo, doutor. Relaxe o corpo, nada sente. A sensibilidade táctil permanece em todo paciente meu. A sensibilidade motora também, exceto a sensibilidade tua. Já está terminado, hein? Muito bem.
preocupação. Eis o tumor, hein? Seu diagnóstico, perfeito. Você tem feito essa cirurgia? Não, eu não faço essa parte de mastologia. Mas examine. Esse tumor nunca que ia regredir em tratamento clínico. Como é que a senhora analisa tecnicamente isso que a senhora acaba de assistir? Olha, a gente não tem nem explicação assim para essa técnica, porque cientificamente isso não é possível, entende? Abrir isso em segundos e conseguir descolar o tumor e retirar assim com essa facilidade, isso a gente levaria, pois é, e sem anestesia, a gente levaria aí no mínimo 40 minutos. Senta, minha irmã. Trazemos agora o depoimento do senhor Paul Bell, advogado, jornalista, radialista, que conhece o trabalho do Dr. Fritz através do paranormal Edson Queiroz e que dá o seu depoimento neste programa Percepção. Eu seria cego de não querer ver se eu tivesse visto o que vi e não desse testemunho. Eu acompanhei em algumas cidades, como do Sul, em Caxias do Sul, em Matão, em São Paulo, e em Niterói, na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o trabalho realizado pelo Dr. Edson Queiroz, na comunicação do Dr. Fritz. Incontestavelmente o trabalho, não há que se duvidar dele, conquanto eu não seja médico, e como o médico eu não posso analisar, e não estou aqui na condição de religioso, mas na condição de um pesquisador. Em sendo advogado, eu poderia dizer que os fatos são incontestáveis na análise de um processo e estes fatos são realmente incontestáveis. Chico, não há necessidade de preocupação, hein?
Vou fazer sutura porque tive que tirar um pedaço da pele para que a cicatrização se faça regular, hein? Este é o nome? Maria de Lourdes da Silva Maia. O endereço outra vez. É Rua do Jasmim, 132, Vila da Coab, Rio Doce, Olinda. Estamos na clínica odontológica do Dr. João Neves, no bairro de Pina, no Recife. É a mais importante clínica daqui de Pernambuco e uma das mais importantes e melhores de todo o país. O Dr. João Neves é pesquisador, professor da Universidade Federal de Pernambuco e no seu trabalho de pesquisas, o Dr. João Neves filmou uma série de trabalhos realizados pelo Dr. Adolf Fritz através do Dr. Edson Queiroz. Há muito tempo que eu vinha procurando nas sociedades espíritas os fenômenos que estavam ligados à incorporação concomitantemente, acompanhado de pessoas que pudessem desencadear tratamentos na área médica e, consequentemente, na área odontológica. Foi assim que tomei conhecimento da presença do Dr. Edson Queiroz. Fui à Federação Espírita Pernambucana, lá encontrei o Dr. Edson, que se incorpora nele o Dr. Fritz, e tive a oportunidade de presenciar uma série de trabalhos maravilhosos com resultados extremamente surpreendentes. Não só pude observar a cura de diversos pacientes que entraram ajudados em cadeiras de rodas e saíram ajudados, mas se movimentando por si próprios. Nesta operação, verificamos um intercâmbio de entidades. Momentaneamente cessa o trabalho do Dr. Fritz e o paranormal Edson Queiroz passa a receber a influência do Dr. Napoleão Laureano. Muda-se novamente o semblante do médium. Ele opera com mais agilidade e volta a falar.
Auxilia. Elástica. Firmeza na perna e anda.